Caros telespectadores, estamos aqui para mais um programa da Universidade na Madrugada. E hoje iremos abordar um tema bastante específico do direito notarial e registral, que é a ata notarial. Estudaremos a ata notarial como importante meio de prova que é e demonstraremos as suas grandes e enormes possibilidades de utilização no atual cenário da legislação brasileira. O meu nome é Arthur Delguercio Neto, sou tabelião de notas e protestos no município de Itacoaquecetuba, estado de São Paulo, e hoje venho aqui representando o Colégio Notarial do Brasil, subseção de São Paulo. O Colégio Notarial do Brasil, importante apresentarmos nesse primeiro momento, ele é uma das mais antigas entidades representativas da atividade de cartórios no Brasil. E a grande finalidade que o colégio tem, além de representar os cartórios, as serventias de notas Brasil afora, é estudar as melhores alternativas para que o direito notarial e registral possa ser materializado de forma efetiva, trazendo grandes benefícios à população. Antes de falar sobre a ata notarial especificamente, eu quero falar um pouco sobre a tão desconhecida atividade do tabelião de notas. E para isso, eu trago uma exposição de motivos da Lei Orgânica do Notariado francês, que valoriza bastante. Nós não vamos ler a exposição toda aqui nesse momento da aula, mas ela valoriza bastante um ponto que é o fato do notário ser uma espécie de juiz voluntário que obriga irrevogavelmente as partes contratantes. Então, o notário ele existe para ajudar a vida das pessoas. Uma das grandes utilidades do notário é assessorar juridicamente as partes para que elas cheguem à finalidade pretendida. Então, a figura do notário, a figura do oficial de registro, esses profissionais do direito, elas são fundamentais para que as pessoas possam exercer os mais variados atos e direitos de sua vida. Temos aqui na tela uma importante informação, que é o fato dos serviços notariais e de registro serem serviços públicos delegados, exercidos em caráter privado, destinados a garantir o quê? A publicidade, a autenticidade, a segurança e a eficácia dos atos jurídicos. Então, a razão de ser de um tabelião de notas, e quem quer estudar a matéria direito notarial e registral tem que ler o artigo 236 da Constituição Federal, assim como a Lei Federal número 8.935, que é a Lei dos Notários e Registradores, é garantir segurança jurídica. A segurança jurídica que tem como origem a fé pública que existe em toda a atividade notarial e registral. Muito importante dizer que hoje os profissionais tabeliães e oficiais, e eu faço questão de frisar os dois, e a diferença entre o tabelião e oficial é uma diferença simplesmente terminológica. Tabelião são aqueles profissionais que exercem as funções de notas e protestos, e oficiais, aqueles que exercem a função de registro, seja ele civil das pessoas naturais, civil de pessoas jurídicas, títulos de imóveis, registro de imóveis, títulos e documentos. Esses são os oficiais. Todos eles são profissionais do direito que, para receber a delegação pública, prestam um concurso público muito difícil. E um concurso público que, por ser difícil, acaba gerando uma qualidade muito grande na prestação dos serviços. Então, aquela ideia que os senhores podem ter de que cartório se recebe por herança, que cartório passa de pai para filho, isso não existe mais no Brasil há um bom tempo. E aqui no estado de São Paulo, para que todos tenham uma ideia, já estamos no 10º concurso de cartórios. Então, essa oxigenação que ocorreu na atividade com o concurso público gerou, sem sombra de dúvidas, uma melhora enorme na qualidade da prestação do serviço. Lembro sempre que uma credibilidade a mais que existe na atividade dos notários e registradores é o fato dessa atividade ser fiscalizada pelo Poder Judiciário. Então, todos os cartórios são fiscalizados pelo Poder Judiciário, que garante uma qualidade ainda maior na prestação dos serviços.
A função notarial, aqui na tela, a finalidade da função notarial é a certeza das relações e situações subjetivas concretas, bem como dos fatos captados pelo tabelião. Sua principal função é a prevenção de litígios, consubstanciando-se num importante instrumento de pacificação social. A fé pública é a fixação preventiva dos fatos se obtém por meio da fé pública, da qual decorre o caráter autenticante da função notarial, capacidade de tornar crível o que o notário declarar que ocorreu em sua presença. Então, o que temos de importante aqui são outras mais características da atividade do tabelião, do notário, e a grande razão de ser, como a gente costuma sempre dizer dos notários, é ofertar segurança jurídica. As pessoas, quando procuram um cartório de notas, elas querem resolver o seu problema sem ter que se socorrer ao Poder Judiciário. Essa é a ideia dos cartórios de notas. Tá? E por que o cartório de notas oferta segurança jurídica? Porque uma das qualidades do serviço do tabelião de notas é a fé pública, aquela característica legal de se presumirem verdadeiros todos os fatos declarados perante a presença de um tabelião. Temos como principais tarefas dos notários aqui na tela: audiência das partes, aconselhamento, qualificação notarial e arquivamento. Gosto muito do aconselhamento. As pessoas, quando se dirigem até um cartório, até uma serventia notarial, elas vão ser orientadas juridicamente a qual é o caminho mais adequado para se chegar na finalidade almejada. Então, essa função de assessor jurídico do tabelião é muito importante, à medida em que ele não deve tratar todo e qualquer caso da mesma maneira. Deve haver um estudo preciso e individualizado de cada caso para que possa se dar uma solução jurídica adequada. Os tabeliões de notas, os notários, eles praticam inúmeras funções, inúmeros atos notariais que estão aqui na tela. Autenticação, reconhecimentos de firma, escrituras públicas, sejam elas com ou sem valor declarado, testamento vital, procurações públicas, testamentos públicos. Tudo isso é praticado por um tabelião de notas, mas hoje o foco do nosso trabalho não será nenhuma dessas inúmeras possibilidades que estão aqui. Vamos nos ater à ata notarial, que, na minha opinião, é um dos mais importantes atos notariais que existem, mas ainda ele é objeto de um grande desconhecimento por parte dos operadores do direito de maneira geral. Nós vamos explicar o que é a ata notarial, determinar as principais possibilidades de uso e também vamos falar da sua utilidade em uma figura que vem sendo muito comentada nesse ano de 2016, que é a famosa uso capião extrajudicial. Então, vamos aqui para a tela para um conceito de ata notarial antes de estudarmos mais a fundo esse instituto. Ata notarial, segundo os professores Paulo Geiger e Felipe Leonardo Rodrigues, é o instrumento público pelo qual o tabelião ou preposto autorizado, a pedido de pessoa interessada, constata fielmente os fatos, as coisas, pessoas ou situações para comprovar a existência ou o seu estado. Recomendo que os senhores acessem depois esse sitezinho que está aqui na tela, o atanotarial.org.br, que tem bastante material sobre o assunto ata notarial. Esse conceito dos professores Paulo e Felipe é um conceito muito bom e ele traz importantes características, mas a que eu quero me ater no momento com os senhores é o fato do tabelião constatar a determinadas coisas, pessoas ou situações e a transcrever fielmente para o livro de notas. Nós poderíamos, e a ata notarial era assim conceituada até bem pouco tempo atrás, nós poderíamos conceituar a ata notarial como uma fotografia em palavras. Por que uma fotografia em palavras? Porque o tabelião, ele constatará um determinado fato, uma determinada situação, e ele transcreverá no seu livro de notas isso que ele visualizou, ou ele ou sua equipe de colaboradores, e ele descreverá essa situação da maneira mais minuciosa possível, com uma riqueza de detalhes muito grande, de forma que o receptor do documento possa ter uma noção precisa daquilo que está lendo. Tá? Então, por isso
Por isso que até muito pouco tempo atrás, e até hoje de uma certa maneira, se conceitua a ata notarial como uma fotografia em palavras. Eu falo que hoje essa definição perdeu um pouquinho a razão de ser, porque a ata notarial pode ter fotografia no seu corpo. Você pode até colocar uma ata notarial, colocar uma fotografia no instrumento ata notarial. Então, talvez perca um pouco o sentido essa definição um pouco mais informal de que ela é uma fotografia em palavras. Mas a ideia da fotografia em palavras é essa ideia de neutralidade, de descrição minuciosa, detalhada, para que a pessoa que receba o documento tenha uma precisa noção daquilo que está lendo. A ata notarial vem sendo anunciada ultimamente como uma grande novidade do atual Código de Processo Civil. Por quê? Porque aqui no 384 do novo CPC é citado que a existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados a requerimento do interessado, mediante ata a ser lavrada por tabelião. E o parágrafo único fala que dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial. Esse é o conceito legal de ata notarial previsto no artigo 384 do Código de Processo Civil atual, o chamado novo CPC. Agora, afirmar que a ata notarial é uma novidade do CPC de 2015, é verdade? Está certo isso? E a resposta é que não, porque se voltarmos aqui à telinha, teremos o texto do artigo 364 do CPC antigo, que afirma que o documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o tabelião ou o funcionário declarar que ocorreram em sua presença. E se nós lermos o artigo 364 do CPC antigo em conjunto com os artigos 6º, inciso 3º e 7º, inciso 3º da Lei 8935, Lei dos Notários e Registradores, teremos que aos notários compete autenticar fatos e que aos tabeliães de notas compete com exclusividade lavrar atas notariais. A conclusão a que chegamos é que pelo menos, pessoal, pelo menos há 20 anos essa figura da ata notarial já existe na legislação brasileira. Agora, esse ar de novidade que foi dado pelo novo CPC se deve, primeiro, pelo fato do novo CPC citar expressamente a palavra ata notarial. O novo CPC fala em ata notarial, está escrito, né? Não está falando em instrumento público como estava lá no CPC antigo. E também, eu acho que tem se falado muito na ata notarial em decorrência da sua essencialidade ao procedimento da uso capião extrajudicial, que também é outra novidade muito festejada do novo Código de Processo Civil e que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, a ata notarial é parte do procedimento de uso capião extrajudicial. E por essa razão, me parece que tem se tratado esse instrumento, esse ato notarial, como algo novo, mas na verdade ele é algo que já tem pelo menos uns 20 anos na legislação brasileira. Esse quadro que está aqui na telinha agora, ele foi retirado do livro sobre ata notarial do professor Paulo e do professor Felipe, cuja leitura eu recomendo bastante. Inclusive no site que eu recomendei o acesso tem o conteúdo, os dados sobre esse livro. E eles trazem várias distinções entre a ata notarial e a escritura pública. Mas eu quero trabalhar com vocês as duas últimas. A ata, ela não tem juízo de valor ou opinião sobre os fatos, mas tem cautela legal, ao passo que a escritura pública tem juízo de valor sobre a legalidade. Como uma consequência do que afirmamos, a ata notarial, que contenha conteúdo ilícito, pode ser realizada, ao passo que o objeto ilícito na escritura pública não pode existir. Esse quadro vocês podem depois estudar com calma, tem boas distinções entre a ata notarial e a escritura pública, mas as principais delas, que eu gosto sempre de trabalhar, é o quê? Na ata não tem qualquer tipo de juízo de valor. O tabelião não vai afirmar que uma determinada coisa é melhor, é pior, ele simplesmente afirma, eu vi tal fato. Nós vamos ver uma série de fatos que o tabelião pode ver e constatar fazendo prova plena. Agora,
na escritura pública isso não ocorre. Tá? Isso não ocorre porque ela não pode ter um conteúdo ilícito. É feito um juízo de valor pelo tabelião. E essa é uma diferença muito importante. E como uma consequência dessa diferença, nós temos o fato de que a ata notarial pode conter objeto ilícito, justamente por não haver esse juízo de valor por parte do tabelião, ao passo que na escritura pública há sim um juízo de valor e, por consequência, ela não pode ter objeto ilícito. A ata notarial está regularizada e aqui vai uma informação importante para todos vocês que estão estudando o direito notarial e registral no estado de São Paulo. Aqui no estado de São Paulo existem as chamadas normas de serviço da Corregedoria Geral de Justiça, que estão disponíveis no site do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo. Essas normas regulamentam o trabalho de todas as serventias extrajudiciais. Então, cada especialidade tem um capítulo próprio. Os itens que nós vamos ler agora são itens retirados do capítulo 14 das normas de serviço da Corregedoria, que é um item destinado aos tabeliães de notas. Então, eu recomendo bastante que aquelas pessoas que quiserem se inteirar um pouco mais do direito aplicável aos cartórios, e aqui falando do estado de São Paulo particularmente, que leiam as normas de serviço da Corregedoria Geral de Justiça que estão disponíveis no site do TJ aqui na telinha. Temos no item 137 das normas de serviço que a ata notarial é a narração objetiva, fiel e detalhada de fatos jurídicos presenciados ou verificados pessoalmente pelo tabelião de notas. A ata notarial é documento dotado de fé pública e a ata notarial será lavrada no livro de notas. Então, primeiro ponto importante, o tabelião solicitado pela parte vai constatar um determinado fato ou uma situação. Constatou, passou para o livro de notas. Essa constatação, esse documento, ata notarial, ele tem fé pública, ele é dotado de fé pública e por essa razão eu afirmo, com base nas normas de serviço e com base no artigo 384 do Código de Processo Civil, que a ata notarial é um documento que, além de dotado de fé pública, é um importante e um potente meio de prova processual. A grande utilidade da ata notarial, somadas essas legislações que estudamos agora no início da nossa aula, é ser um meio de prova. Você precisa provar um fato, precisa provar uma determinada situação, use a ata notarial, porque ela tem fé pública e ela legalmente é considerada um meio de prova. No estado de São Paulo, a ata notarial é lavrada no livro de notas do tabelião, sendo, portanto, um ato chamado protocolar, do qual sempre poderão ser solicitadas as certidões, a extração de certidões. Então, a grande vantagem de a ata notarial ser um ato protocolar, ou seja, um ato lavrado no livro de notas, é que aquele fato constatado pelo tabelião, ele estará eternizado no livro de notas e sempre que as partes precisarem de qualquer tipo de certidão, basta se dirigir ao tabelião que praticou o ato e solicitar essa certidão com o documento, com o fato, que foi comprovado. O que a ata notarial tem que conter obrigatoriamente? Item 138 das normas de serviço da Corregedoria. Local, data, hora de sua lavratura e, se diversa a hora em que os fatos foram presenciados ou verificados pelo tabelião de notas. Nome e qualificação do solicitante. Narração circunstanciada dos fatos. Declaração de haver sido lida ao solicitante e, sendo o caso, às testemunhas. Assinatura e sinal público do tabelião de notas. O item 138 contém todos os requisitos obrigatórios de uma ata notarial. E eu quero aproveitar esse momento, já que ele fala aqui na letra A, em local, data e hora da sua lavratura, eu quero aproveitar para transmitir uma informação muito importante, não só sobre a ata notarial, como também relativa a outros atos notariais que nós vamos abordar nesse momento.
Primeiro ponto que é importante dizer é que os cartórios têm um horário de funcionamento. Então, normalmente o pessoal está acostumado a se deparar com o horário de funcionamento do cartório em uma determinada jornada de trabalho pré-determinada. Agora, isso quer dizer que todo e qualquer ato notarial tem que ser praticado somente naquele momento em que o cartório está aberto? E a resposta, aqui eu quero deixar claro, é que não. Existem atos notariais que podem ser praticados fora do horário de expediente comum do cartório. Quer um exemplo, pessoal? Eu falei lá no momento que abordamos as funções, os atos praticados pelo notário, que o notário faz testamento público. Testamento público é um ato de disposição de última vontade. Então, pensemos num sujeito que está no hospital, num sábado à noite, à beira da morte. E esse cara quer fazer um testamento público. Pergunta, esse sujeito vai ter que esperar o cartório abrir na segunda-feira, 9 horas da manhã, para fazer o testamento dele? E a resposta é claro que não. Pode ser que segunda-feira ele já esteja morto. Então, nesse caso, o tabelião poderá se locomover até o hospital para fazer o atendimento desse testamento. A ata notarial tem um raciocínio muito semelhante. Pensemos em um fato qualquer que você queira constatar na internet. E nós vamos falar da ata notarial em internet daqui a pouquinho. Então, a pessoa vai lá e posta alguma coisa negativa sobre um ser humano lá na internet à meia-noite da sexta-feira, de sexta para sábado. Facebook todo mundo sabe, o cara posta numa hora, tira na outra. Eu preciso esperar segunda-feira, 9 horas da manhã, o cartório abrir para pedir e fazer essa ata notarial? A resposta é que não. Essa ata notarial pode ser praticada e o sujeito só vai ter que encontrar, uma brincadeira que eu sempre faço, vai ter que encontrar um tabelião ou um colaborador acordado na madrugada de sexta-feira para fazer essa ata notarial. Mas já que falou aqui no horário, acho importante dar essa distinção porque existem alguns atos notariais que podem ser praticados excepcionalmente fora da jornada, vamos dizer, normal de trabalho do cartório. E um exemplo que eu citei agora é o testamento público e a ata notarial, que é o tema da nossa aula de hoje. O item 139, que está aqui na tela, ele contém alguns requisitos que nós chamamos de facultativos da ata notarial. Em tese, facultativos. Vamos ver por que eu disse em tese. Conter a assinatura do solicitante e de eventuais testemunhas. Ser redigida em locais, datas e horas diferentes. Conter relatórios ou laudos técnicos de profissionais, conter imagens e documentos em cores, podendo ser impressos ou arquivados em classificador próprio. Como o nosso tempo é curto, eu sempre estou escolhendo os pontos mais importantes e daqui eu quero falar duas coisas. A primeira, que uma ata notarial pode conter imagens. E vocês vão entender de maneira muito clara em alguns instantes o que é o conter imagens da ata notarial quando nós falarmos na ata notarial de internet. Então guardem essa informação, a ata notarial pode ter imagem e inclusive imagem colorida, nada impede o livro de notas ser impresso com essas imagens coloridas e com base nisso você fazer o seu ato, o seu instrumento notarial. Agora, um ponto que gera bastante controvérsia e que foi objeto de análise por uma das varas de registros públicos da capital do estado de São Paulo é o que está aqui na letra A. Porque vocês podem ver que ela fala em poderá, logo ela dá a ideia de facultatividade. A ata notarial poderá conter a assinatura do solicitante e de eventuais testemunhas. A pergunta que fica é, na ata notarial está dispensada a assinatura do solicitante? Porque o tabelião não pode sair fazendo ata notarial de ofício ao seu bel prazer, ele tem que ser solicitado, alguém tem que chamar esse tabelião para praticar o ato notarial. A pergunta é, com base no 139 letra A, eu poderia dispensar a assinatura das partes? Então, de repente, a pessoa me manda um e-mail assinado digitalmente, ou uma pessoa que tem um pouco mais de intimidade, de repente liga lá no cartório e pede por telefone para fazer a ata notarial.
e aí eu não assino esse ato, o que é uma praxe muito comum em vários outros documentos que se tem dentro de um cartório, como, por exemplo, a escritura pública ou o próprio testamento público. E a resposta para essa pergunta está aqui numa decisão da 2ª Vara de Registros Públicos da capital, que está na tela, que foi uma consulta envolvendo a obrigatoriedade da participação do solicitante. E no corpo dessa decisão, nós temos que, no tocante, noutra quadra, é imprescindível que a ata notarial contenha a declaração de haver sido lida ao solicitante e, sendo o caso, as testemunhas, na forma do item 138, letra D das normas de serviço. Portanto, impossível a lavratura do ato sem a participação de quem a requereu. Então, o raciocínio construído por essa decisão da 2ª Vara de Registros Públicos da capital é que, se nós fizermos essa distinção entre o 138 e o 139, os itens que nós vimos agora há pouco, nós teremos de maneira muito clara que, aparentemente, a assinatura do solicitante é um elemento facultativo para a ata. Só que, como ela cita aqui, você teria que declarar que leu ao solicitante as testemunhas à ata. E na visão da 2ª Vara de Registros Públicos, essa necessidade de leitura levaria à conclusão que eu preciso do comparecimento pessoal do solicitante para assinar esse ato notarial. Então, se formos seguir o que essa decisão preceituou agora há pouco, na tela que nós mostramos agora há pouco, nós não teríamos a necessidade da assinatura. Essa é uma boa discussão que existe sobre o assunto ata notarial. Agora, temos aqui mais um item envolvendo o assunto que diz que o tabelião de notas deve recusar a prática do ato se o solicitante atuar ou pedir-lhe que haja contra a moral, a ética, os costumes e a lei. 140.1. É possível lavrar ata notarial quando o objeto narrado constitua fato ilícito. Então, aqui nós fizemos aquela distinção no quadro agora há pouco, dizendo que a escritura pública não pode ter o objeto ilícito, ao passo que a ata notarial pode descrever fatos ilícitos. Quer um exemplo? E aqui nós vamos entrar já em alguns casos práticos da ata notarial que eu reputo como de extrema importância. Primeiro caso, internet e e-mail. E eu já vou aproveitar esse momento da internet e e-mail para falar possivelmente em alguns ilícitos que configurariam objetos de uma ata notarial. Hoje, as pessoas utilizam as redes sociais muito habitualmente e falam praticamente tudo o que querem numa rede social. Vou pegar o Facebook como exemplo. Tá? A pessoa vai lá, brigou lá, o namorado brigou com a namorada, vai lá no Facebook e escreve um monte de bobagem a respeito da ex-namorada nessa rede social. O que essa menina pode fazer para provar que foi ofendida e fazer valer os seus direitos? Ela não precisa entrar com uma ação judicial, esperar o andamento dessa ação judicial para pedir uma prova pericial, e aí nesse intervalo de tempo todo, sabe o que acontece? O ofensor tira do ar aquele post que gerou um certo desconforto na pessoa. O que ela deve fazer para resguardar os seus direitos? Ela vai procurar um tabelião de notas da confiança dela e vai solicitar a esse tabelião de notas que faça uma ata notarial da página do Facebook na qual o ex-namorado a ofendeu. E esse documento terá um valor probatório para todo e qualquer fim que ela almejar. Olha que interessante, ela não precisa guardar mais meses, anos para fazer essa prova. Ela vai até um tabelião e o tabelião vai fazer a ata dessa página do Facebook, constituindo prova para fins processuais. Nós falávamos de ilícito, que é um exemplo de utilização da ata notarial em ilícitos aí que infelizmente acontecem no mundo virtual. Pedofilia, pornografia infantil. Tem, a gente sabe que tem. E para combater, como é que nós podemos trabalhar? Utilizando a ata notarial. No mesmo momento em que é visualizada algumas dessas situações, algum interessado, seja ele quem for, pode pedir a lavratura de uma ata notarial
constatando esses casos de pedofilia, pornografia infantil na internet. É óbvio que o tabelião de notas vai ter um cuidado muito grande na elaboração dessa ata notarial para não externar, para não mostrar no seu livro de notas o rosto da criança que está sendo vítima dessa situação, para que não se perpetue no livro de notas justamente aquilo que queremos combater. Mas a atuação dos tabeliães nesse mundo ela é muito importante. E a ata notarial, eu afirmo com 100% de certeza e de convicção que ela ajudou enormemente a tornar o mundo virtual um pouquinho mais regrado. Acabou aquela ideia que você vai lá numa internet e escreve o que quer, a hora que quer, do jeito que quer. Por quê? Porque as pessoas hoje são bem informadas e elas sabem que se tiverem lendo algum tipo de ofensa na internet, o que elas vão fazer é procurar um tabelião de notas de sua confiança e no final nós vamos deixar o site do nosso colégio notarial com todos, onde vocês podem encontrar todos os tabeliães do estado de São Paulo e vocês vão procurar um tabelião de confiança para poder fazer esse ato notarial tão importante. Outra utilidade para ata notarial, telefone celular, é o segundo que nós elencamos aqui. E telefone celular incluindo o WhatsApp, tá? Porque eu sempre falo do WhatsApp atualmente por uma razão, que é o fato de que muitas pessoas hoje em dia se utilizam mais do WhatsApp do que da própria telefonia celular em si. Então, o sujeito usa o WhatsApp para fazer ligação, para trocar mensagens. E eu vou deixar um recado aqui que eu deixo em todos os lugares que eu tenho a possibilidade de dar aula, que é o seguinte: WhatsApp, telefone celular, muito bom, vida moderna, comunicação, mas vamos utilizar moderadamente. A gente observa pessoas hoje em dia na rua, pessoas que estão andando, olhando para a tela do celular no WhatsApp. O cara que chega em casa à noite e ao invés dele passar um tempo com a família dele, ele perde 2, 3 horas discutindo bobagem nos grupos com pessoas que ele nem conhece. Tá? Então, eu sei que nossa aula tem um cunho jurídico, mas fica aqui uma mensagem, vamos usar com moderação. A gente não pode se esquecer que isso daí é uma ferramenta e não um meio de vida. Mas tem que tomar cuidado, eu não dei à toa esse exemplo do grupo, hoje está cheio de pessoas que são convidadas a participar de grupos e o camarada começa a falar bobagem, uma atrás da outra, num grupo que tem 300 pessoas, das quais ele não conhece 10. E se ele falar alguma coisa que não deve nessa conversa de WhatsApp dentro de um grupo, alguma pessoa que conheça o que nós estamos falando aqui agora, poderá fazer uma ata notarial e, com base nessa ata notarial, provar um determinado fato que foi lesivo à sua pessoa. Que é um exemplo concreto, recentemente teve um caso no interior de São Paulo de um indivíduo que quis sair falando num grupo de WhatsApp que havia saído com uma mulher noiva daquela cidade, que não era noiva dele, por óbvio, né? E o indivíduo fez o quê? Ele postou na sequência uma foto de uma mulher nua do pescoço para baixo, dizendo ser essa mulher que ele tinha saído. O resultado é que esse grupo tinha pessoas que conheciam o noivo dessa moça, a moça, o próprio rapaz, a notícia espalhou, ela teve o noivado terminado, imaginem numa cidade de 30, 35 mil habitantes, uma informação dessa como é que não cai, e foi feita uma ata notarial para se chegar à origem de quem espalhou esse boato infundado, gerando uma indenização. Indenização que, num caso como esses, infelizmente, é o que menos conta, mas incentiva o quê? Vamos tomar cuidado com a utilização do telefone celular e o telefone celular pode ter tanto uma conversa telefônica como uma mensagem trocada por WhatsApp, sendo objeto de ata notarial. Casos práticos avançando, estado de imóveis e vistoria. Estado de imóveis e vistoria tem muito a ver com a ata notarial que nós vamos utilizar e estudar daqui a pouquinho, relativa ao uso capião extrajudicial, mas uma utilidade muito grande para essa questão da vistoria de imóveis é o quê? Hoje, há muitas pessoas que investem no mercado imobiliário para locação.
E existe aquela discussão eterna. O locador entrega o bem imóvel e fala que entregou o bem imóvel na melhor das condições. O locatário, quando vai devolver, diz que entregou, que devolveu o imóvel em condições tão boas quanto. Mas fica aquela briga, você me devolveu esse imóvel com um arranhão, com uma parede trincada, que é uma alternativa para essas pessoas. Faça uma ata notarial no momento em que o imóvel é entregue ao locatário e no momento em que é devolvido ao locador. E essa ata notarial comprovará com fé pública qual era a condição daquele bem imóvel entregue. E, inclusive, ela pode ter fotografias para deixar mais claro ainda aquela situação que se descreveu ao longo do documento. Por fim, o último caso prático que nós queremos trabalhar brevemente é a gravação de diálogo telefônico. E aqui eu quero trabalhar com a gravação do diálogo telefônico em que aspecto? Uma pessoa vai até o cartório, pede para o cartório fazer uma ligação para uma terceira pessoa e essa ligação em um viva voz é acompanhada pelo tabelião de notas e transcrita no livro de notas sem que o interlocutor do outro lado da linha saiba que isso está acontecendo. Posso ou não posso fazer essa ata notarial? E apesar de existirem pessoas argumentando que essa postura poderia ofender a intimidade da pessoa que está lá do outro lado da linha, o entendimento majoritário é no sentido de que é possível sim fazer essa ata notarial e quem dará o valor a ela como meio de prova será o juiz que eventualmente analisará esse ato notarial ao longo de um processo. Então esses são alguns dos casos práticos que nós temos da ata notarial, exemplos, tá pessoal, porque não há tipicidade para o uso da ata notarial, ela pode ser utilizada para comprovar todo e qualquer fato, toda e qualquer situação, basta procurar o seu tabelião de confiança que lhe orientará como proceder no caso concreto específico. Mas eu quero falar agora sobre a uso capião extrajudicial. E por que eu quero falar sobre esse assunto? Porque ele é uma grande novidade na nossa legislação e ele tem como um dos documentos obrigatórios para você conseguir realizar uma uso capião extrajudicial, você tem que fazer uma ata notarial nas circunstâncias que nós vamos ver em alguns instantes. A uso capião extrajudicial foi inserida no nosso ordenamento jurídico pelo artigo 1071 do novo CPC, que inseriu o artigo 216-A na Lei Federal 6.015 de 73, que é a Lei de Registros Públicos. E o que é que fala o artigo 216-A? Que sem prejuízo da via jurisdicional é admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial de uso capião, que será processado diretamente perante o cartório de registro de imóveis da comarca em que estiver situado o imóvel uso capiendo, a requerimento do interessado, representado por advogado instruído com. Desse caput, tiramos 3 informações importantes sobre a uso capião extrajudicial. Primeiro, ela é facultativa. Se o sujeito quiser se valer da via judicial, é uma alternativa válida. Segundo, ela vai ser requerida no cartório de registro de imóveis da comarca do bem. E terceiro, para esse requerimento da uso capião extrajudicial, o sujeito que estiver fazendo, o solicitante, tem que estar assessorado por um advogado. Então, 3 são os elementos obrigatórios que a gente tira desse caput do 216-A, que continua trazendo 2 informações muito importantes aqui. Inciso 1. Dentre os documentos para que se tenha uma uso capião extrajudicial, deve ser apresentada a ata notarial, lavrada pelo tabelião, atestando o tempo de posse do requerente e seus antecessores, conforme o caso e as suas circunstâncias. Então, vejam aqui no artigo 216-A, inciso 1, que nós falamos na ata notarial como um dos elementos obrigatórios para uso capião extrajudicial. Ata notarial, que segundo esse conceito legal, tem como elemento obrigatório conter o quê? O tempo de posse do requerente e de seus antecessores. Esse é o mínimo legal.
mas nós vamos ver em pouquíssimos instantes que, apesar desse mínimo legal, nós recomendamos uma ata notarial muito mais completa, com inúmeros outros elementos. O parágrafo 2º do 216A é o grande empecilho que existe atualmente para uso capião extrajudicial, porque ele afirma que se a planta não contiver a assinatura de qualquer um dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel uso capiendo e na matrícula dos imóveis confinantes, esse será notificado pelo registrador competente, pessoalmente ou pelo correio com AR, para manifestar seu consentimento expresso em 15 dias. E olha o grande problema aqui, pessoal, interpretado o seu silêncio como discordância. Por que a uso capião extrajudicial hoje não tem uma efetividade maior? Porque você tem que encontrar todos os titulares de direitos reais, sob a matrícula do imóvel uso capiendo, e detentor de direito real, a pessoa que tem o direito real mais importante sobre um bem imóvel, quem é? Não é o proprietário? Então, de acordo com o 216A, parágrafo 2º, você tem que buscar a anuência do proprietário para ter a uso capião extrajudicial. A pergunta que fica é o quê? Será que se algum proprietário for localizado algum dia para se manifestar sobre uma uso capião extrajudicial, será que ele vai concordar com a perda da propriedade para uma outra pessoa? Ele vai dizer sim, eu aceito a uso capião extrajudicial de quem está solicitando? Parece difícil, não é verdade? Porque se ele é dono, aparentemente ele não vai querer perder a propriedade do seu bem. E esse é um primeiro problema da uso capião extrajudicial. Um outro problema é que se você não encontrar o proprietário, ele vai ser notificado a se manifestar. Legal. Só que, diferentemente do que ocorre com a retificação administrativa, se ele não se manifestar, o silêncio dele não vai ser interpretado como concordância, mas sim como discordância. E esse é um outro problema, porque se você não acha a pessoa, o silêncio dela quer dizer que ele está se negando a autorizar aquela uso capião extrajudicial. São problemas, mas não podemos negar que a existência da uso capião extrajudicial no nosso ordenamento jurídico valoriza muito a atividade extrajudicial. E eu tenho certeza que em alguns meses, anos, esses pequenos probleminhas irão ser superados com mudanças legislativas, mudanças jurisprudenciais e até mesmo doutrinárias, como já aconteceu num passado recente, por exemplo, com as escrituras públicas de separação, divórcio e inventário. Essas 3 escrituras vieram previstas no ordenamento jurídico pela Lei Federal 11.441 de 2007. Lá no começo da vigência da lei, as possibilidades de utilização eram bem inferiores e ao longo dos anos os entendimentos sobre o assunto foram se tornando mais flexíveis, adaptados às necessidades da população e hoje o número de atos notariais de separação, divórcio e inventário é enorme. Tenho certeza que num prazo curto isso vai acontecer com a uso capião extrajudicial. E vou até além. A ata notarial, e nós vamos falar aqui em como fazer uma boa ata notarial para fins de uso capião extrajudicial, ela tem uma utilidade imensa, porque ela vai fundamentar o seu pedido de uso capião extrajudicial. Mas se por algum acaso o pedido extrajudicial for indeferido pelo oficial de registro de imóveis competente, você pode utilizar essa ata notarial para fazer o seu pedido judicial já com uma prova pré-constituída. Você está um passo adiante do que entrar com esse pedido sem qualquer meio de prova, sem qualquer tipo de documento que comprove aquilo que você está alegando ter ou possuir. As normas de serviço de São Paulo, no capítulo 14, trazem parâmetros para a ata notarial da uso capião, dizendo que além do tempo de posse do interessado e dos sucessores, que nós já falamos é o elemento legal obrigatório, poderão constar dessa ata o quê? Declaração dos requerentes de que desconhecem a existência de ação possessória ou reivindicatória em trâmite envolvendo o imóvel uso capiendo, declarações de pessoas a respeito do tempo da posse do interessado e de seus antecessores, além
de todos os documentos apresentados para os fins dos incisos 2, 3 e 4 do artigo 216-A. Quais são esses documentos? São esses aqui na tela: planta e memorial descritivo assinado por profissional habilitado, certidões negativas dos distribuidores da comarca da situação do imóvel e do domicílio do requerente, justo título ou quaisquer outros documentos que demonstrem a origem, a continuidade, a natureza e o tempo da posse, tais como pagamento de impostos e taxas que incidam sobre esse bem imóvel. Com isso, esses elementos que nós vimos agora, e deixo claro que esses últimos itens estão no capítulo 20 das normas de serviço, que é um capítulo destinado ao registrador imobiliário. Nós temos que a ata notarial, ela tem como um elemento mínimo obrigatório aquele tempo de posse do requerente e dos antecessores, mas isso não quer dizer que esse mínimo a torne uma ata notarial com um bom conteúdo. Nós recomendamos que a ata notarial tenha o maior número de elementos possível, porque quanto mais completa for a ata notarial, se ela tiver além dessa declaração do tempo de posse, declaração de confrontantes, a anuência do titular da matrícula, do imóvel de acordo com a matrícula, planta, se for o caso, elementos que comprovem a posse, como um pagamento de um imposto, de um tributo, seja ele qual for. Essa ata notarial, se ela estiver bem completinha, ela vai primeiro ajudar o oficial de registro de imóveis a formar uma convicção quanto ao uso capião, de maneira isolada, sem a necessidade da apresentação dos documentos de forma particular. Vai valorizar a atuação do tabelião, porque ele vai ter um ato notarial que vai ter uma utilidade cada vez maior para as pessoas. E também para aquilo que nós falamos, se eventualmente o pedido for indeferido extrajudicialmente, ele pode... essa ata notarial, pode servir como base para uma ação judicial. Então, recomenda-se que essa ata tenha o maior número de elementos possível. Preço dessa ata notarial, como é cobrada uma ata notarial para fins de uso capião extrajudicial? Segundo o enunciado número 2 do Colégio Notarial do Estado de São Paulo, a ata notarial para fins de uso capião tem conteúdo econômico. Isso quer dizer o quê? Ela vai ser cobrada como um ato com valor declarado segundo a tabela de custas dos cartórios de notas. É uma cobrança que eu enxergo como vantajosa para o usuário, à medida em que, independentemente do número de páginas dessa ata notarial, ela terá um mesmo preço. As atas notariais, para fins de uso capião extrajudicial, se dividem em simples, na qual é constatada a existência e características do bem usucapiendo, segundo a descrição que está aqui na tela, retirada, inclusive, de uma cartilha que está disponível no site do Colégio Notarial, uma cartilha sobre o usucapião extrajudicial, o site nós vamos deixar ao final. A ata de verificação em cartório é igualzinha a simples, só que ela tem fulcro na base geodésica certa decorrente de memorial descritivo e de planta assinada. Tá? Então, essa é a diferença. O fulcro na base geodésica é a diferença da ata simples para a ata de verificação em cartório. E, por fim, nós temos a ata de verificação em diligência, que é aquela ata notarial na qual o tabelião se desloca até o imóvel que se pretende, faça a ata notarial, faz imagens fotográficas. Acho que é bem importante ter essas imagens para comprovar a situação que aquele bem realmente se encontra. E por fim, antes de encerrar a nossa aula, eu vou deixar nesse material e aqui na tela nós temos algumas propostas de enunciados do Colégio Notarial. Recentemente houve um encontro promovido pelo Colégio Notarial para debater, pela Academia Notarial Brasileira, para debater esse assunto, uso capião extrajudicial. E desse encontro nós tivemos algumas propostas de enunciados acadêmicos. E eu gosto muito de trabalhar
a proposta de trabalhar não, né, de informar a proposta número 7, que ainda depende de aprovação, mas que é muito importante, que o Colégio Notarial do Brasil deverá propugnar ao Poder Legislativo alteração que permita, quando não localizado o proprietário e outros titulares de direito real, a sua intimação por edital e a ausência de manifestação considerar-se-á concordância com o direito do possuidor. Essa proposta número 7, se efetivamente feita for pelo Colégio Notarial, e nós acreditamos que isso ocorrerá, ela, sem sombra de dúvidas, ajudará a dar uma maior efetividade ao Instituto da Uso Capião Extrajudicial. Por quê? Porque se essa proposta feita for e se essa proposta se transformar em uma lei efetivamente, nós teremos a possibilidade de, no caso de silêncio do proprietário, esse silêncio não ser mais tratado como uma discordância, mas sim como concordância. Com isso, nós encerramos essa nossa transmissão de hoje. Eu gostaria de deixar um convite para quem quer estudar a uso capião extrajudicial, para conhecer o livro Direito Notarial e Registral em Artigos, do qual eu participo da coordenação. É um livro da YK Editora e tem artigos sobre ata notarial e uso capião extrajudicial também. Vocês podem procurar nos sites aí na internet o livro Direito Notarial e Registral em Artigos. E eu convido todos vocês a conhecerem as redes sociais do Colégio Notarial do Brasil, que estão aqui na tela: Facebook, Instagram, Twitter, site, e lá vocês encontrarão bastante material que poderá auxiliar no estudo tanto da ata notarial como da uso capião extrajudicial. Agradeço bastante a todos pela audiência, esperando que nossa aula tenha sido útil e ficando à disposição para sanar quaisquer dúvidas que vocês vierem a ter. Muito obrigado e até um próximo encontro.